Olá pessoal, vamos dar início agora à apresentação do nosso seminário, cujo tema abordado é o exame laboratorial de antistreptolizina. A nossa equipe é composta por Francisco das Chagas, José Eduardo e Juliana Stephanie. Bom, a antistreptolizina O é um anticorpo produzido pelo nosso corpo que vai agir contra a substância streptolizina O. Essa substância ela é uma toxina produzida por bactérias do gênero Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, mais especificadamente a espécie de Streptococcus pyogenes. Essa bactéria ela provoca a quebra de hemácias no sangue. Sendo assim, quando a gente entra em contato com esse tipo de micro-organismo, o nosso corpo ele irá produzir esse anticorpo, que é o antistreptolizina O, em resposta a essa infecção, para evitar que as nossas hemácias sejam destruídas. Aqui abaixo nós temos dois exemplos de doenças provocadas por esse tipo de bactéria. Na primeira imagem nós temos a escarlatina, também conhecida como língua de framboesa, e na segunda imagem nós temos um exemplo de faringite. Ambas essas doenças elas vão ser abordadas ao longo da nossa apresentação. Partindo agora para a bactéria em si, o Streptococcus pyogenes, também chamado de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, como eu já havia falado anteriormente, é uma espécie de bactéria gram-positiva. Ela é uma das espécies mais virulentas desse gênero, sendo o agente causador da faringite aguda, piodermite streptocócica, erisipela, febre puerperal e septicemia, entre outras patologias. As características dessa bactéria são que o homem é o único reservatório natural dela, tanto o único reservatório natural como também um dos possíveis meios de transmissão. Elas são bactérias anaeróbicas opcionais. Também são capazes de fermentar alguns carboidratos, produzindo ácido lácteo como produto final. E além disso, elas são catálises negativos, o que diferencia elas do gênero Staphylococcus. E também são menos resistentes que o Staphylococcus para sobreviver fora do corpo humano. As bactérias, elas são cocos gram-positivas, como eu já havia falado anteriormente, dispostos em cadeias curtas ou semilongas formadas a partir de aproximadamente 4 a 10 bactérias. Elas têm uma cápsula de ácido hialurônico e na parede celular contém um carboidrato que confere especificidade ao grupo. É graças a esse carboidrato que o streptococo pode ser classificado em grupos de A, B, C e D. No argar-sangue, as colônias são pequenas e brancas, com uma área de beta-hemólise ao redor da colônia. Agora, para o exame em si, o exame ele é feito para determinar se uma pessoa teve ou não uma infecção recente por Streptococcus do grupo A, para auxiliar tanto no diagnóstico de sequelas de infecções estreptocócicas quanto no seu tratamento. A medição de antistreptolizina ela faz-se pertinente quando, diante dos sintomas, há uma suspeita da presença da bactéria de forma a evitar o desenvolvimento de alguma doença. Esses sintomas geralmente eles surgem cerca de uma semana após o contato com a bactéria. Geralmente, esse exame ele é solicitado quando uma pessoa tem episódios frequentes de dor de garganta, além de sintomas que possam indicar febre reumática, como por exemplo, febre, tosse, falta de ar, dor e inchaço das articulações, nódulos debaixo da pele, manchas vermelhas na pele, dor no peito e entre outros. Se que este anticorpo ele estiver presente no sangue, ele indicará o contato com a Streptococcus pyogenes. Após essa infecção, os níveis desse anticorpo eles começam a se elevar depois de 1 a 3 semanas e atingem um pico dentro de 3 a 5 semanas após a infecção. Dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou falar um pouco de como é realizado esse exame ASLO. O exame ASLO deve ser feito em jejum de 4 a 8 horas, de acordo com a recomendação médica ou do laboratório. É feito a partir da coleta de uma amostra de sangue
que é enviada ao laboratório para a análise. A técnica do exame ácido é basicamente assim. No laboratório, é realizado o teste para detectar a presença do anticorpo contra a streptozina O, presente no sangue, que é feito a partir da adição de 20 microlitros de reagente chamado de látex ácido e 20 microlitros de amostra do paciente em uma placa de fundo escuro. Em seguida, é feita a homogeneização por 2 minutos e verificado se há aglutinação das partículas na placa. Resultado. O resultado é dito positivo quando é verificada a aglutinação, sendo necessário realizar outros procedimentos para verificar a concentração do anticorpo produzido contra a toxina, que normalmente o médico solicita a repetição do exame após 10 a 15 dias, caso de um resultado positivo, para verificar se os níveis desse anticorpo no sangue são constantes ou diminuem ao longo do tempo, verificando se a infecção é ativa ou não. Em alguns casos, principalmente quando a pessoa possui sintomas, o médico pode também recomendar a realização de uma cultura de garganta para detectar o agente infeccioso, pois assim é possível indicar um antibiótico mais adequado. E por fim, os valores normal do exame ácido: abaixo de 200 unidades por ml em adultos, abaixo de 50 unidades por ml em crianças menores de 2 anos, abaixo de 160 unidades por ml em crianças entre 2 a 4 anos e entre 160 e 300 unidades por ml em crianças entre 4 a 12 anos. Doenças associadas. As bactérias Streptococcus beta hemolítico do grupo A, elas são responsáveis pelo aparecimento de diversas doenças, como amigdalite, escarlatina, que é a infecção de garganta associada à erupção de pele, septemia, que é a infecção do sangue, e erisipele, que é a infecção do tecido abaixo da pele, geralmente nas pernas, febre reumática e glomerulonefrite, que é a inflamação renal. Quando essa doença é aguda, ela pode inclusive levar ao óbito em aproximadamente um mês. O diagnóstico da febre reumática, emitentemente clínico, ele é dado pelas chamadas critérios maiores e menores de Jones modificados. Segundo tais, eles são critérios maiores a presença de artrite, cardite, eritema marginado e nódulos subcutâneos. Já os critérios menores, eles correspondem à presença de febre, artalgia, aumento do espaço PR ou ECG e aumento de marcadores inflamatórios de fase aguda. O diagnóstico ele é fechado na presença de 2 critérios maiores ou de um critério maior e 2 menores. Os critérios de Jones modificados, eles podem ser menores, rigidamente seguidos, descartando-se os diagnósticos diferenciais na presença de episódios coreicos puros, sem históricos de infecções por EBGA anteriores, da chamada cardite indolente ou das cardites recorrentes. Se constatadas umas dessas condições, está fechado o diagnóstico de febre reumática. Embora para cardites recorrentes sejam necessários também um critério maior ou 2 critérios menor concomitantes. Patologias com altos títulos e antistreptolismo. Os títulos de ácido podem variar com a idade e estações climáticas. Títulos de 200 a 300 unidades eles são comuns em crianças sadias, na idade escolar. Após uma faringe estreptocócica, o pico de resposta imune ele é alcançado em 4 a 6 semanas, geralmente entre a segunda e a terceira semana da febre reumática. O teste ele pode manter níveis elevados por meses, mesmo após infecções estreptoscópicas não complicadas. Os títulos do anticorpo ele diminui rapidamente nos primeiros meses e após o 6º mês ele passa a cair lentamente. Doenças autoimunes pós-estreptocócicos.
Alguns pacientes que sofreram infecções estreptocópicas recentes ou repetidas, eles podem desenvolver doenças autoimunes, como sequelas ou complicações da infecção pós-estreptocócica, como glomerulonefrite aguda e febre reumática. A febre reumática ela é uma complicação ou sequela inflamatória que pode aparecer entre a primeira e a quinta semana, depois de ter sofrido uma infecção estreptocócica. Os títulos de antistreptolismo, eles aumentam consideravelmente 4 a 5 semanas após o início da doença. A glomerulonefrite aguda é uma sequela não supurativa produzida pela deposição de complexos antígeno-anticorpo na membrana basal glomerular. A formação e circulação de complexos antígenos gerados por infecção estreptocócicas podem levar a alterações exudativas e inflamações dos glômerulos, com proteinúria e hematúria.